Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje iremos falar sobre os macronutrientes. Nós nos episódios anteriores descobrimos as nossas calorias consoante o nosso objetivo. Agora, neste episódio iremos ver de onde é que vêm essas calorias. Afinal, o que é que são macronutrientes? E quais são os três principais macronutrientes? Os três principais macronutrientes são a proteína, os hidratos de carbono e as gorduras. Então vamos começar por ver o que são as proteínas. As proteínas são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. As proteínas estão presentes em todos os seres vivos e participam em praticamente todos os processos celulares, desempenhando um vasto conjunto de funções no organismo, como a replicação do DNA, a resposta a estímulos e o transporte de moléculas. Agora iremos olhar para o que é que afinal são hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos. Estas desempenham diversas funções, sendo as mais relevantes relacionadas com a obtenção e a reserva de energia em quase todos os seres vivos. No entanto, também atuam como suporte estrutural em plantas, animais e alguns micro-organismos. Os hidratos de carbono são produzidos pelas plantas através do processo fotossintético e são degradados pelos animais no decorrer da respiração celular de forma a obter energia, constituindo assim a fonte primária de energia dos seres vivos. E por fim, vamos ver o que é que são as gorduras. Gordura é um termo genérico para uma classe de lípidos. As gorduras, produzidas por processos orgânicos tanto por vegetais como por animais, consistem de um grande grupo de compostos geralmente solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. Quimicamente, as gorduras são sintetizadas pela união de três ácidos graxos. Há uma molécula de glicerol formando um éster. Elas são chamadas de triglicerídeos. As gorduras podem ser sólidas ou líquidas em temperatura ambiente, dependendo da sua estrutura e da sua composição. As gorduras podem ser diferenciadas em gordura saturada e gordura insaturada. Ainda algo que possui calorias é o álcool, mas eu estou a supor que vocês são pessoas bastante atinadas e ninguém aqui bebe álcool. Ok, primeira coisa que vocês têm que saber: as proteínas e os hidratos de carbono, por cada grama destes, existe 4 quilocalorias. Ou seja, por cada grama de proteína existem 4 quilocalorias, por cada grama de hidratos de carbono existe 4 quilocalorias e nas gorduras existe 9 quilocalorias por cada grama. É por isso que as gorduras simplesmente são mais calóricas e é mais fácil de ganhar peso. Ok, mas afinal para que é que servem os macronutrientes e como é que nós decidimos o que é que devemos ter de cada um? Primeiro vamos começar pela proteína. Para nós decidirmos a quantidade de proteína que nós devemos ingerir, vamos utilizar uma medida que é gramas por quilograma. Ou seja, por cada X kg do nosso peso corporal, iremos consumir X gramas de proteína. As gorduras olhamos em percentagem e os hidratos de carbono irão preencher o resto das nossas calorias. Vamos começar por olhar para a proteína. Número 1, a proteína não é utilizada como fonte primária de energia e o seu consumo vai variar de novo se nós queremos ganhar peso ou perder peso. Vamos começar por ganhar peso. Se nós quisermos ganhar peso, o nosso consumo de proteína deve ser acima de 0,8 gramas por quilograma, no mínimo, para nós sermos saudáveis. 0,8 gramas por quilograma. Se nós formos atletas, ou vamos por dizer cidadãos simplesmente normais, mas que queremos ter uma boa ingestão de proteína, devemos consumir provavelmente entre 1,2 a 1,6 gramas por quilograma de proteína. Mas se o nosso objetivo for o ganho de massa muscular otimizado, então provavelmente o intervalo deve ser entre 1,6 a 2,4. Ou, normalmente eu costumo dizer entre 1,8 a 2,2, que o 2,2 é o tal famoso 1 gram per pound of body weight, que é o famoso, a famosa ingestão, a famosa quantidade de ingestão de proteína que os americanos utilizam para o culturismo. Enquanto que, na outra vertente, na perca de peso, o valor otimizado para reter a massa muscular é entre 2,2 gramas por quilograma, 1 gram per pound of body weight, até mesmo a 3 gramas por quilograma. Um pouco excessivo na minha opinião. Mas isto são os valores para otimizar a retenção de massa muscular na perca de peso. Para uma pessoa normal, possivelmente estar ligeiramente abaixo destes valores, não vai ter problema algum e vão ainda assim reter bastante músculo. Simplesmente a dica que eu vos dou é, quando vocês estão numa dieta, tentem manter a proteína elevada. Mas a verdade é que ainda assim é necessário mais estudos concretos nesta área
para termos a certeza que mais que 2,2 gramas por quilograma de proteína, ainda assim num déficit calórico, é benéfico para a retenção de massa muscular. De novo, eu vou referenciar o treino. Treinar é super importante, quer queiramos perder peso para reter o máximo de massa muscular possível, quer queiramos ganhar peso para simplesmente ganharmos peso, a maior parte ser massa muscular e não simplesmente gordura. O segundo macronutriente que nós iremos falar é a gordura. Quando nós estamos em excesso calórico, quando estamos a querer ganhar peso, nós devemos consumir entre 20 a 30% das nossas calorias em gordura. Enquanto se estivermos num déficit calórico, a querer perder peso, apenas entre 15 a 25% das nossas calorias devem vir da gordura. Quanto aos carboidratos, simplesmente vão preencher o resto das calorias. Eu quero chamar a atenção que estes intervalos de valores não são ótimos para todas as faixas etárias ou para todos os tipos de dietas ou indivíduos, mas para a maioria este é um bom ponto de começo. Ok, vou dar aqui um exemplo rápido de como é que eu iria fazer os meus macros para mim. Ok, vamos supor que o meu objetivo é o ganho de peso. Se o meu objetivo é o ganho de peso, então a fórmula é, primeiro, o peso, vamos multiplicar o meu peso, por um intervalo entre 1,6 a 2,4 para descobrirmos a nossa proteína, ok? E o exemplo vai ser, o meu peso é, imaginem, 63 kg, vezes, vou escolher 1,8 e isso vai dar aproximadamente 115 gramas de proteína. Okay, vou escrever aqui proteína. Okay? Ganho de peso é o peso vezes o intervalo, um valor entre o intervalo e o meu exemplo é isso. Depois, para descobrirmos o resto dos macronutrientes, vamos pegar nas nossas calorias que nós estamos a consumir e multiplicar por um intervalo entre 0,2, que é 20%, a 0,3, que é 30%, para descobrirmos as nossas gorduras. O exemplo vai ser minhas calorias, 2.500, vezes, eu vou escolher 0,25, 25%, a dividir por 9, porque cada grama de gordura são 9 quilocalorias. Isto vai dar aproximadamente 70 gramas de gordura, ok? Agora, depois descobrimos os carbos, os carboidratos. Vamos pegar as calorias e vamos subtrair por quantidade de proteína vezes, em gramas, vezes 4, para descobrir as calorias da proteína, a gordura vezes 9 e isto tudo a dividir por 4, por cada grama de carboidratos tem 4 quilocalorias. Isto vai dar aproximadamente 350 gramas de carboidratos. E num bulk seria assim que eu iria fazer as minhas macros, ok? À volta de 115 gramas de proteína, 70 gramas de gordura e 350 gramas de carboidratos. Obviamente vocês podem variar depois bastante entre a gordura e os carboidratos, mas tentem manter a proteína mais ou menos naquele nível. Ok, isto é o ganho de peso com otimização muscular, ok? Se vocês não quiserem ter a proteína tão alta, nem sequer é necessário, podem tê-la bastante mais baixa. Ok, agora vamos para a perca de peso. Ok, perca de peso. Vamos fazer a mesma coisa. O peso vezes um intervalo entre 2,2 e 3, como já tínhamos visto. E eu vou pegar nos meus 63 e vou escolher 2,2, ok? O valor mínimo. E isto vai dar aproximadamente 140 gramas de proteína, ok? Vamos ficar com aproximadamente 140 gramas de proteína. Depois pego nas calorias, as minhas calorias para perder peso provavelmente são 1700 e para descobrir a gordura vamos multiplicar por exemplo, 0,15 e dividir por 9. Isto vai dar 30 gramas de gordura.
Eu se calhar percebo que, consoante os alimentos que eu gosto de comer, 30 gramas de gordura é um pouco baixo. Então vamos experimentar uma percentagem um pouco mais alta, como por exemplo 0,2 a dividir por 9 vai dar aproximadamente 38 gramas de gordura, basicamente é quase 40, e se calhar este é um valor aceitável. Mas ainda podem experimentar, calcular e ver o que é que será mais adequado para vocês, se ainda será colocar a gordura um pouco mais alta, e se eu calculasse para 25%, 47 gramas, quase 50 gramas. Se eu gostar de comer mais gordura, ou seja, alimentos com mais gorduras, poderei preferir até ir para 25%. E é assim que vocês depois escolhem, consoante o que vocês gostam de comer, o vosso estilo também de alimentação, vocês escolhem a percentagem que mais se adequa ao vosso estilo e à vossa preferência. Depois, para terminar, vamos ver quantas gramas de carboidratos mais ou menos é que temos que comer. Então serão as calorias menos a proteína, a quantidade de proteína, vezes 4, mais quantidade, eu vou escolher aqui as 40 gramas, ok? À volta das 40 gramas, vezes 9, isto tudo a dividir por 4, isto é para descobrir os carboidratos, ok? Vai ser aqui um sinalzinho. E isto vai dar aproximadamente, mais coisa menos coisa, 195 gramas de carboidratos. E para um cut, então eu teria à volta de 140 gramas de proteína. Provavelmente eu iria escolher ter à volta de 40 gramas de gordura e 195 gramas de carboidratos. Ok, a última coisa que eu quero falar é a fibra. A fibra é fácil. No mínimo vocês devem consumir, se forem mulheres, 20 gramas de fibra por dia, enquanto se forem homens, 25. E o máximo que vocês devem consumir de fibra deve ser à volta de 20% do vosso consumo calórico de carboidratos, de hidratos de carbono. Para que é que a fibra é importante? A fibra é essencial para a saúde do nosso intestino, para facilitar a nossa digestão e a mais fácil absorção dos micronutrientes. Resumindo isto tudo e baralhando, o macronutriente que vocês devem ter mais atenção é o consumo de proteína. Devem sempre tentá-lo manter minimamente alto, mas também nunca excessivamente alto. Depois devem ter atenção à gordura. De novo, não queremos muita pouca gordura numa dieta, até porque ela é essencial para metabolizar as outras gorduras, mas também não queremos excessivamente alto, já que passar gordura para gordura é mais fácil do que passar, por exemplo, hidratos de carbono ou proteínas para gordura e armazenar. 3. Simplesmente os hidratos de carbono irão preencher o resto das calorias. Malta, espero que tenham gostado do vídeo. Este foi um vídeo simplificado sobre macronutrientes. Iremos falar muito mais sobre eles posteriormente, mas para já é tudo. Deixem like, comentem, partilhem isto com um amigo ou um colega e vemos no próximo episódio.